O brasileiro está mudando a forma dele investir. Parece que o brasileiro está começando a colocar um pezinho a mais no risco. O que será que está acontecendo com o brasileiro que sempre foi muito conservador? Por que ele está começando a investir com mais risco na sua carteira de investimentos? Este é o tema de hoje, mas primeiro eu vou te pedir, claro, por favor, dá aquela curtida, se inscreve no canal, ativa as notificações, vá lá no Facebook, dá uma curtida na nossa página também, porque assim você ajuda demais nosso trabalho a continuar de forma gratuita aí para você cuidar melhor do seu dinheirinho. Vamos lá então, sem enrolação. O que está acontecendo que o brasileiro está começando a mudar a forma de investir, está tomando até um pouco mais de risco na hora de fazer investimento? Um dado muito interessante para vocês. No ano de 2017, houve um aumento de investimentos em fundos multimercados de 91,7 bilhões de reais de investimentos em fundos multimercados. Ou seja, esse investimento total em fundos, especificamente de multimercados no ano de 2017, que foi o grande queridinho do ano em termos de investimentos, mostra que o brasileiro está começando a querer colocar um pezinho ali no risco, mesmo que o fundo multimercado ele seja, digamos, uma transição entre uma estratégia de renda fixa mais conservadora para uma estratégia de ações, um fundo de ações que é mais agressivo, porque o fundo multimercado é o meio termo, mas já mostra uma transição. Se a gente for pegar, só para vocês terem uma ideia de proporção, esse valor que foi aplicado em fundos multimercados é simplesmente todo o valor que já tinha aplicado praticamente em 2016. Ou seja, o mercado dobrou de tamanho e dobrou com fundos multimercado. Então, o primeiro detalhe já analisado. As pessoas estão investindo de forma diferente, um pouco mais arrojada? Sim, ok. O que o fundo multimercado faz? Vou falar de uma forma muito resumida porque nós temos vídeos falando especificamente sobre fundos multimercados. O fundo multimercado ele dá uma misturada, ele põe um pouco de renda fixa, de aplicações tradicionais como CDB, LCI dentro de uma carteira de investimentos. Aí você está lá pagando uma taxa de administração para um administrador ficar realocando, colocando ativo, tirando, comprando, vendendo. E aí uma parte da carteira ele vai colocar em renda variável, vai colocar em ações, por exemplo, câmbio, fazer transações de câmbio, long short. Ou seja, é um negócio meio mesclado. Por isso faz muito sentido ter fundos multimercado dentro da carteira. Porque ele vai fazer algo mais sofisticado em termos de estratégia, ele vai buscar ganhar mais que o CDI, mais que a taxa de juros, sem exagero de risco, de uma forma bem distribuída, colocando os ovos em cestas diferentes. E por que isso é importante fazer nesse momento? Gente, a taxa de juros ela saiu de uma faixa de 14,25 ao ano, de 2016 em diante, a partir do segundo semestre começou a cair, e hoje já está em 6,75 e vai cair de novo, provavelmente esse mês, para 6,5. Perspectiva para fechamento deste ano, 6,5 de Selic. Ou seja, mesmo se você tiver 100% da taxa de juros em termos de rendimento, 100% do CDI, por exemplo, que só fica um pouquinho abaixo da Selic, hoje está exatamente 6,64 ao ano. Se você pega essa taxa e mensaliza e ainda tira imposto de renda, você vai ter somente em torno de 0,4% ao mês líquido. Tá bom, já é mais que um aluguel de um imóvel, por exemplo, que vai te dar 0,2% líquido, a metade disso. Sim, faça as contas. Se não ficar no prejuízo ainda, porque você tem gasto com reforma no imóvel, você tem gasto com impostos, IPTU, então cuidado. E a gente, quando basicamente você olha como o brasileiro investe hoje, é legal ver essa transição que está ocorrendo. Porque se você pegar a proporção de investimentos, sabe qual que é o investimento mais usado pelo brasileiro hoje? Chute. Poupança, que é a pior aplicação do mundo, da galáxia, do Brasil. Enfim, não é para fazer poupança. Poupança, gente, entenda uma coisa. Os principais atrativos da poupança, que é isenção de imposto, liquidez imediata, pegar o dinheiro a qualquer momento, e a questão da segurança, que todo mundo às vezes acredita, tem outras aplicações que têm as mesmas características, exatamente as mesmas, e rendem às vezes quase o dobro. Então, CDB, LCI, fundo de investimento de renda fixa. Então, fecha parênteses, voltando agora. Como que o brasileiro investe hoje? Mais de 69% da população investe em poupança
que é o queridinho hoje do Brasil. Em segundo lugar, o investimento mais feito é em imóveis, 29%, mais ou menos. E aí depois, em terceiro lugar, com quase um pouco mais de 9%, previdência privada. As 3 aplicações mais feitas pelo brasileiro hoje são as piores. Então, você já vê a situação grave do brasileiro em termos de educação financeira. Poxa, a previdência privada não é legal, Thiago? Não, para acumulação não. Previdência privada é legal para você fazer sucessão. Deixa uma parte ali para pagar custo de inventário. Ele não entra em inventário, a previdência privada não entra em inventário, não paga ITCMD. Então, para isso é ótimo. Para sucessão, beleza, supimpa. Mas, porém, para rentabilizar, acumular, não é tão legal, porque ela é cara em termos de taxa administrativa frente a outros fundos de investimento de mesma categoria ali, um fundo de renda fixa, um multimercado, que não seja de previdência, e ela tem tributação mais alta também. Cuidado! Para fechar então o assunto, o que fazer no ano de 2018? Posso começar então a investir em ações, Thiago, um fundo de ações, fundo multimercado? Poxa, olha, bolsa ano passado valorizou mais de 26%. Esse ano está com quase 10% de valorização em apenas 2 meses e meio, um pouco mais de 2 meses e meio. Qual a perspectiva para frente? Economia continuando a reagir, continuando a ir bem, que é o que os economistas esperam, a Bolsa tende a refletir isso. A Bolsa é o termômetro da economia. Ela antecipa movimentos de queda ou de alta do PIB, do crescimento ou decréscimo da economia. Ok, só que aí tem política, esse ano tem eleições, então cuidado. A perspectiva é boa? É boa, só que você vai ver solavancos aí na economia nesse ano, na Bolsa, na verdade não na economia, na Bolsa, porque depende muito do que os novos candidatos vão falar em termos de reformas, de política econômica, e depende de quem vai ganhar. Se basicamente entrar um presidente pró-reformas, a Bolsa tende a continuar subindo. Se entrar um presidente anti-reformas, a Bolsa vai despencar. Então eu faço um meio termo de repente, Um fundo multimercado já cumpre bem ali a função de tentar ganhar um pouco mais, quem sabe chegar no 0,8%, 1% ao mês, com um pouquinho mais de risco, mas sem exagero. É isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco, dá aquela curtida, se inscreva no canal, ative as notificações aí, porque aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço.